Vamos conversar um pouco sobre esse quadro. Esse é o quadro base. Em cima dele, nós vamos encontrar várias questões de prova de concurso. O TRE pretende realizar uma obra de reforma do edifício. Considerando que essa obra foi estimada no valor de R$1 milhão, é correto afirmar que esta obra poderá ser realizada pela modalidade convite? Não, 1 milhão não pode. Tomada de preços, concorrência? Pode ser assim. Ou, uma licitação realizada na modalidade convite terá prazo mínimo de divulgação de 15 dias, 10 dias úteis, né? 5 dias úteis. Numa licitação por convite, quem é que pode participar? Quaisquer interessados? Não, só os convidados. E estendendo o máximo que é os cadastrados. Então, pode trabalhar só com a base dessa informação aqui. Ou entrar no texto da Lei 8666. Antes de lermos no texto o que eu vou falar aqui, eu vou só comentar com vocês os pontos mais importantes. Então, não precisa desesperar e sair anotando o que eu vou falar agora, não. Só para a gente abrir a cabeça em alguns pontos. Depois a gente vai grifar na lei, tá? Você vai só grifar lá, não tem nem que copiar nada. Algumas questões básicas. Toda vez que a administração puder usar uma modalidade mais simples, ela pode usar a mais complexa. Então, se eu vou realizar uma obra de R$100 mil, ela pode ser por convite? Pode. Então, ela também pode ser por tomada de preço, também pode ser por concorrência. Se eu vou fazer uma obra de R$1 milhão, ela não pode ser por convite, mas ela pode ser por concorrência, tá? Então, quando cabe convite, cabe tomada de preço, cabe concorrência. Quando cabe tomada de preços, não pode ser convite, mas pode ser concorrência. E se for caso de concorrência, é só concorrência e pronto, não tem jeito de ser nem tomada de preço, nem convite. Fácil, fácil isso, né? Tá. Outra questão importante. Se eu realizar uma licitação por convite e existir no mercado mais de 3 possíveis interessados, vocês todos aqui são empresas cadastradas e eu só chamo 3 empresas sempre. O que vocês vão entender? Que eu estou formando uma panelinha, que eu estou direcionando a licitação sempre para os mesmos grupos, e aí vocês vão ficar chateados, né? Estão pagando lá, por exemplo, para estarem cadastrados. Nas licitações por convite, quando existir mais de 3 possíveis interessados, eu devo promover um revezamento de cadastrados, chamando sempre um cadastrado que não tenha sido chamado das vezes anteriores. Não é que na primeira vez eu vou chamar 3, depois na outra vez 4, depois 5, depois 6, não. Eu posso revezar um membro desses 3, ou posso revezar os 3 sempre, de modo que eu sempre tenha um cadastrado no grupo dos 3 chamados, que não tenha sido chamado as licitações anteriores, tá? Para não quebrar aí o critério de impessoalidade. E mais, e se o contrário acontecer? Quando não existem 3 empresas, não existem 3 interessados, um determinado produto que só existam 2 fabricantes. Se existir um só, eu vou chamar de inexigibilidade de licitação. É impossível realizar uma competição se eu só tenho um. Uma empresa que tenha monopólio de determinada coisa. Até pouco tempo, a Tetra Pak era a única que fabricava embalagem longa vida. Um aluno me disse que já tem uma outra empresa que fabrica também, mas eu não sei da existência real, não posso afirmar que existe. Mas vamos supor que a Tetra Pak é a única fornecedora de embalagem longa vida. Se a administração... Se a administração for comprar embalagem longa vida, ela vai fazer uma licitação, que empresa vai aparecer? Só a Tetra Pak. Então, eu não estou realizando uma competição. Chama-se inexigibilidade de competição, né? A competição não acontece. Bom, mas tendo 2, será que eu posso prosseguir a licitação com apenas 2 licitantes? Chamar somente 2? Isso vai ter validade? Vai, se nós deixarmos justificado expressamente na licitação que não existem 3 interessadas, só existem 2 empresas daquele ramo. E isso não é feito com base em consultei o catálogo e só achei 2 empresas. É mediante atestado fornecido pela junta comercial ou órgãos competentes ou confederações, federações do comércio, que demonstram que eu só tenho aquelas 2 licitantes, aquelas 2 possíveis licitantes, tá? Então, a licitação
se é apresentado aqui um número menor que 3, pode até prosseguir, mas desde que justificado e fundamentado formalmente no processo, sob pena de ter que repetir tudo de novo, não só o chamamento, mas todo o procedimento. Cancela todo o procedimento se eu chamar 2 existindo 3. Detalhe também que sempre cai em prova de concurso, não é, então, obrigatório que 3 empresas respondam ao meu chamamento. Eu sou obrigada a chamar 3 e comprovar que eu chamei 3. Se só uma licitante manifestar interesse, aí no caso interesse mesmo, né, de participar, intenção de participar, aí eu posso prosseguir com essa uma. Mesma coisa acontece nas outras. Eu posso fazer uma licitação por concorrência e aparecer uma empresa só. Ela vai dar continuidade, passando para as fases seguintes da licitação. Quanto à questão aqui dos cadastros, olha, que documentação eu vou exigir dos cadastrados? A documentação que é exigida aqui dos cadastrados, vamos para a legenda aqui, número 2. São as documentações chamadas de habilitação, que na Lei 8666 estão nos artigos 27 ao 31. Então, os documentos para essa licitante se cadastrar ao longo do ano vão ser, está aqui no 27, ó, a comprovação de que ela tem regularidade, que ela tem a qualificação jurídica dela, então vai ter que apresentar o contrato social, a última alteração contratual, o documento de CNPJ, o documento de identidade dos sócios administradores. Eu tenho que ter essa documentação, então, jurídica, ok. A regularidade, a comprovação de qualificação técnica, que é, olha, essa empresa realmente é desse ramo de objeto, ela vai me demonstrar por meio de atestados que já fez serviço semelhante para outras empresas ou para a administração pública. Então, atestados de técnica. Vai me comprovar a qualificação econômica. Vai me mostrar os balancetes da empresa, conforme seja exigido dentro de tal, que ela não está em vias de falência, que ela tem um capital de giro bom. Ela vai me demonstrar, então, a qualidade econômico-financeira aí da empresa. A regularidade fiscal vai me provar que ela paga todos os tributos, impostos direitinho, está quite com as obrigações municipais, estaduais, federais. E ainda vai me provar que não emprega mão de obra infantil nas suas atividades. Esta última comprovação é feita mediante atestado, né, jurado ali sobre as penas da lei. Então, não tem que ir lá, o comprovante é um atestado de que não emprega mão de obra infantil. Se empregar, aí está havendo a situação de crime, né? Falso testemunho. Bom, então, essa é a documentação que eu exigi dos cadastrados. Aí essa empresa que é interessada, mas que não é cadastrada, resolve aparecer lá 3 dias antes da data de apresentação das propostas e fala, eu quero participar. Quais documentos eu posso exigir dela para não quebrar o princípio de impessoalidade? Os mesmos que eu chamei, que eu pedi aqui dos cadastrados. Então, a lei também vai dizer que eu só posso exigir desses interessados, no caso da tomada de preço, os mesmos documentos que eu exigi dos cadastrados lá em cima, tá? O que mais que tem de divertido? Às vezes, a administração vai comprar algumas coisas que são muito caras. Por exemplo, material bélico. Quando a administração compra material para a reforma do seu meio operacional bélico, no caso são só a União, a gente vai chamar de organizações industriais da União para manutenção e reparo do seu material bélico, ela vai comprar vidro blindado, extra, super, ultra, inventei o nome para o vidro, vai comprar material para fabricar um tanque de guerra, adamantium, adamantium é do Wolverine? Adamantio é do esqueleto do Wolverine, mas se desse para comprar isso, tenho certeza que seria caro. Esses materiais, chamados então de materiais bélicos, são comprados com o limite de obras. Então, se você pega uma questão de prova, deixa eu ver como é que está o meu... Não vai caber ali. Tá, coloca aqui um asterisco aqui em cima. Coloca assim, 3. Esse limite é usado para compra de material bélico. Dando licença aí, ó. Compra-se material bélico
com o valor da tabela de obras. Eu posso comprar até 150 mil por convite, comprar até 1,5 milhão por tomada de preços e, acima disso, usar a concorrência. O que mais? Peraí que eu engasguei. Deixa eu beber água aqui. Material bélico, só concorrência? Não. Eu vou poder usar toda a tabela de obras e serviços de engenharia. Então, se vai comprar lá um material para a reforma do meio operacional bélico, vou consertar um fuzil que estragou, e a pecinha custar 100 mil, se eu fosse usar essa tabela, eu teria que usar por tomada de preços. Mas como eu vou usar essa, eu posso usar convite. Tá? Bom, o que mais? Quando 2 entes políticos, ou 3 ou 4, se reúnem para licitar, eles podem reunir a força também de licitação. Como? Supondo que 3 entes políticos, então eu tenho lá Belo Horizonte, pegar a região metropolitana, Contagem e Betim, vão construir um hospital intermunicipal, um hospital metropolitano. Ele será construído pelos 3 municípios ao mesmo tempo, eles vão compartilhar o uso desse hospital. Aí, em vez de usar essa tabela, esses entes vão usar o dobro da tabela. A gente vai anotar. E quando este consórcio público, que é a reunião de entes, for formada por mais de 3 entes, agora o hospital é Contagem, Betim, Belo Horizonte, vamos colocar lá Ribeirão das Neves, vão compartilhar a mesma estrutura? Então, eles poderão usar o triplo da tabela. E acabou. É o dobro ou o triplo. Até 3, o dobro. Mais de 3, o triplo. Tá? A gente vai grifar isso onde é que vai estar. Mas vamos só colocar aqui mais uma observação. Né? Consórcios públicos. Consórcios públicos. Consórcio público não tem nada a ver com consórcio de empresa. Quando você pega uma obra grande, reforma de... Vou dar licença daqui a pouco. Reforma de uma rodovia, né, a construção da nossa cidade administrativa. Fiquei sabendo que esses dias... Ontem, o ministro aí da... Que ministro que veio aí falar sobre... Foi de esportes, né? Ficou preso no elevador da cidade administrativa. Que vexame. Ficou horas lá dentro. Coisas que acontecem às vezes, né? Mesmo nos prédios novos. Então tá lá, cidade administrativa, para construir aqueles prédios todos, quem andou indo ali para os lados de Confins, né? Na época da construção, viu? Era um canteiro gigantesco de obras, máquinas gigantescas, quase que aquilo me lembrava, assim, esses filmes de ficção científica, quando está construindo uma base espacial na Lua. Era muita máquina junto ao mesmo tempo. Ali foram várias empresas que se juntaram para serem contratadas pelo único ente político, Estado. Então, o Estado contratou um grupo de empresas. Essas empresas estavam em consórcio, mas não chama consórcio público. Consórcio público é o contrário, quando os entes políticos se juntam para contratar um serviço, independentemente de quem vai prestar. Então, consórcio público. Vou dar licença aqui para caber. Ó. Vai ser a última coisa que você vê aqui no quadro, pode até baixar para cá, por enquanto não tem problema. Até 3 entes. Que entes? Políticos. Até 3 entes. 2 vezes o valor da tabela é o que a gente vai aplicar. Mais de 3 entes. 3 vezes o valor da tabela. Então, significa... Olha, coube tudo, ficou lindo. O que significa? Se Belo Horizonte, Betim, Contagem, 3 entes vão realizar uma obra, 2 vezes a tabela. Até 300 mil podem fazer convite, se eu chegar para o lado de cá. Até 3,5 milhões tomada de preços, mais de 3,5 milhões que vai ter que fazer a concorrência.
Claro, um hospital fica bem mais caro do que isso, mas só para dar uma ideia. Agora, se vão se reunir mais de 3, por exemplo, a gente tem que a obra Linha Verde, né, que foi custeada por 11 municípios. Eu não sei se 11 conta com o Estado, 11 entes, o 11º é o Estado, ou se são 11 municípios mais o Estado. Então, mais de 3 entes patrocinaram a obra chamada Linha Verde. Para quem não é daqui de Belo Horizonte, era uma avenida estreita, ou com uma série de viadutos, sinais, semáforos, e ela foi transformada quase que em via de trânsito lento. Tô brincando, rápido, finge, né? Então, tiraram lá, colocaram viadutos, colocaram trincheiras, ficou bem bonito. Mais de 3 entes pode usar até 450 mil convite, até 4,5 milhões tomada de preços, e só acima de 4,5 milhões teria que fazer a concorrência. Ok? Bom, dadas as primeiras informações sobre licitação, a gente agora vai grifar o texto da Lei 8.666, começando com os parágrafos do artigo 22. Vou pegar a minha também, que eu vou ler com vocês alguns. Vou criar um sistema de resposta online de perguntas. Mas essa aula é transmitida depois, né? Quando é transmitida ao vivo, que era bom. Chegava os e-mails com perguntas, eu respondia na hora na sala. Isso não dá. Quando o pessoal do SAT assiste a aula, eu já não sou mais eu mesma. Esse dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu gravei uma aula da PF e essa aula foi gravada no final do ano passado. E a transmissão vai subir agora. E a transmissão teve um problema de áudio. Então, nós tivemos que regravar o finalzinho da aula para o pessoal escutar o que estava sendo dito. Ficava falando assim, sem som, sabe? Aí, aparece a professora Elisa casada. Aí, ela, de repente, eles estão pensando assim, então vamos escrever não sei o quê. Eu estava de blusa branca, aí aparece a professora Elisa de blusa preta, descasada, antes cabelo solto, depois cabelo preso. Continua falando como se nada tivesse acontecido. E aí, quando volta para a aula 2, volta de novo a mesma Elisa de antes. É de pirar o cabeção, não é? Como é que alguém entende um negócio desse? A gente até explicou o que tinha acontecido. Olha lá. Então, vamos para o artigo 22. O meu, estou enrolando vocês até eu achar o meu. Achei! Artigo 22. Então, viu aí? São modalidades de licitação. Aí, parágrafo 1º vai definir o conceito de concorrência. O que a gente tem que grifar aí? Quaisquer interessados e essa observação número 1, fase inicial de habilitação preliminar. Então, você vai ver aí. Concorrência é a modalidade de licitação entre, grifou, quaisquer interessados. Grifou, fase inicial de habilitação preliminar. Eu acho engraçado colocar desse jeito. Se a fase é inicial, ela tem que ser preliminar, né? Não é uma redundância? Fase inicial de habilitação. Então, quer dizer que ela é antes. Ou se colocar fase de habilitação preliminar, quer dizer que ela é inicial, né? Mas fica dobrado, que é para reforçar. Na fase inicial de habilitação preliminar, que acontece antes das outras fases, olha, grifou isso aí. Então, que é o ponto mais importante, vai dizer, comprovem quem esses interessados possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução daquele objeto. Então, concorrência, a definição é essa. Como é que podia ser uma questão de prova? O conceito, parágrafo 1º, e vem lá. Qual é o nome dessa modalidade? E vem ali os outros nomes para você marcar. Ah, professora, duvido que uma questão seja tão fácil. Última prova de auditor da Receita Federal. Caiu uma coluna com numerada de 1, 2, 3, 4, 5, com os nomes concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Do outro lado uns parênteses para você encaixar a numeração certa com o conceito da modalidade. E mais, para ficar super fácil, não tinha lá nas respostas, por exemplo, primeira conjugação, 1, 2, 3, 4, 5, segunda, 2, 3, 1, 4. Não tinha nenhuma que os números se repetiam. Então, se você soubesse
para qualquer um daqueles conceitos, o nome, por exemplo, convite, vou marcar esse negócio aqui de convidados, né? Você marcava, então esse aqui é o número 5. Pronto, podia olhar lá naquela listinha, só tinha uma que servia. Muito bem montada essa questão de prova. Foi da ESAF, mas foi assim, uma baba. Era perigoso você errar de medo, tá tão certo, sabe? Então, assim, não é possível que é tão simples, vou colocar diferente. Aí a gente erra. Então foi fácil desse jeito. Então esse aí, o conceito de concorrência. Agora, quer ver uma CESP? CESP, parágrafo 1º. Concorrência é o tipo de licitação entre quaisquer interessados, blá, 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 blá. Se eu trocar a palavra modalidade e colocar a palavra tipo, eu encontrei uma frase falsa. Por quê? Na Lei 8666, chama-se de modalidade esses procedimentos. E tipo significa critério de julgamento. Vou fazer aqui um quadrinho comparando as duas coisas. Então, se eu estou aqui no artigo 22, eu estou vendo as modalidades de licitação. Significa, então, modelos de procedimento, vamos chamar assim. Aí eu tenho realmente a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão. Eu vou aproveitar e já trazer o penetra, o pregão. Pregão também é modalidade licitatória, só que em vez de estar na Lei 8666, como foi um procedimento criado mais recentemente, ele é de 2002, ele foi colocado numa legislação apartada. Mas não tem problema, está previsto em lei do mesmo jeito. Versus, o que é o tal do tipo de licitação? Artigo 45, tipos de licitação, que é sinônimo de critérios de julgamento ou critérios de julgamento. Aqui nós temos, primeiro critério, menor preço. Segundo critério, um critério conjugado, melhor, vamos colocar outro aqui primeiro, melhor técnica. 3, um critério conjugado de técnica e preço. 4, maior lance antes, menor lance não, é maior mesmo, estou viajando, foi mal, a professora cochilou aqui. Maior lance ou oferta, e nós temos 5, menor lance. Anota isso aí. Então, ficou assim, ó. Modalidades, já tinha lá. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Critérios de julgamento ou tipos de licitação. Então, você tem aí menor preço, melhor técnica, o critério conjugado de técnica e preço, maior lance ou oferta, menor lance. Uma concorrência pode ser por menor preço, pode ser por melhor técnica, por técnica e preço. Só que em vez de colocar esse tempo todo riscado aqui, eu vou colocar para vocês na frente da tabelinha aqui, ó. A concorrência pode ser realizada por quais tipos de quais critérios de julgamento? 1, 2, 3 ou 4. Ela pode ser concorrência por menor preço, concorrência por melhor técnica, concorrência por técnica e preço.
e pode ser de maior lance ou oferta quando a concorrência for para vender um bem público. Claro, um bem público pode ser vendido, né? Tomada de preços, ou pelo critério 1, ou 2, ou 3. Então, existe tomada de preços de menor preço, tomada de preços de melhor técnica, tomada de preços de técnica e preço. Convite. 1, 2 e 3 também. Concurso. Não se aplica aquele critério ali, tá? Não se aplica aqui ao caso esses critérios do artigo 45. Porque concurso, ele é para você premiar uma boa ideia. Então, você não olha se a ideia é barata ou se a ideia tem uma técnica boa, você olha se ela é brilhante, se ela é criativa, vai depender dos critérios estabelecidos aí pelo edital. Leilão. Leilão é quando a administração está vendendo alguma coisa. Então, é quem paga mais. Critério só pode ser o 4. Quem der o maior lance ou quem der a melhor oferta para a administração pública. Pregão. Ou é o menor preço, ou quando tem o pregão com lances, quem der o menor lance. Porque, na verdade, eu quero ver quem é que vai oferecer mais barato um produto para a administração. Então, eu pergunto assim, vou comprar marcador para quadro branco, desse está aqui na minha mão, uma canetinha dessas aqui. Quem me vende essa caneta por R$2? Aí uma empresa fala, eu vendo. E quem me vende por R$1,90? Ah, alguém vai me vender por R$1,80? Ouvi R$1,70 aí no fundo? Eu quero ver quem vai dar o menor lance para mim, quem vai me vender mais barato esse produto. A administração faz um leilão invertido, né? Porque ela quer, na verdade, comprar, ok? Então, cuidado aí com a ideia de modalidades, porque elas são diferentes da ideia de tipos. Aí, isso tudo que a gente anotou foi só para voltar lá no parágrafo 1º do 22. Se eu pego, então, num conceito lá, concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprove possuir as condições para executar o objeto. Se vier concorrência ao tipo de licitação, já achei uma afirmativa falsa, tá? Pergunta. Tá, no pregão. Ah, é até bom colocar isso aí, tá? Não destaquei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o 45, ele só vai falar de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. O menor lance, que é aqui do pregão, também vai estar na Lei 10.520, tá? Ele não vai aparecer na Lei 8.666. Bem lembrado aí. Bom, vamos dar sequência aos parágrafos do artigo 22. O próximo parágrafo é o parágrafo 2º. Vamos ver? Artigo 22, parágrafo 2º. Tomada de preços, é a próxima, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Então, a palavra-chave aí é cadastrados e não interessado. Interessado tem que ser mesmo. Entre interessados devidamente cadastrados. Ou que atenderem, o que é esse que atenderem? Ou interessados que atenderem, houve aí uma elipse aí dessa palavra, ou que atenderem a todas as condições para cadastro até o